Oi, crianças! Hoje a tia Sandra veio trabalhar com vocês a disciplina de ciências. E tem como tema da aula de ciências de hoje os estados físicos da água. Fica no quê? Na página 58 do livro de vocês. Mas antes da tia Sandra adentrar aos estados físicos da água, tá? Eu vou fazer uma retrospectiva do que eu falei da água, certo? Na aula passada. Então, fiquem atentos. Você pode acompanhar bem direitinho, tá? Prestando muita atenção. Ok, crianças? Vamos ficar atentos. Onde diz o seguinte. Vamos revisar. A tia botou até assim para que vocês saibam que a tia vai fazer uma revisão antes de iniciar o nosso conteúdo de hoje, certo? A água, qual sua importância e funcionalidades, né? Nós sabemos, gente, que a água é um recurso indispensável na vida dos seres vivos. Sem a água não existiria vida, nós não estaríamos aqui. Olha o quanto esse recurso é tão importante para a nossa existência, né? A tia Sandra também trouxe para vocês, né, um gráficozinho que mostrava lá na legenda que nós temos o quê? 1% de água doce e 2% também dessa água doce que está congelada. E que 97% dessa água, ela é o quê? Ela é salgada. Então, gente, é só para nós percebermos o quanto nós temos o mínimo de água doce, né, no nosso planeta. E que nós precisamos cuidar dessa água, porque a maior parte do planeta Terra é coberto por quê? Por água. Mas o quê? Água salgada, que é a água dos mares, dos oceanos, né? E que nós vamos precisar é dessa água doce, né? Para as nossas necessidades do dia a dia, certo? Nós não podemos tomar banho, né, diariamente com essa água salgada do mar. Nós não podemos beber essa água salgada. Então, nós vamos utilizar a água doce, né? E nós juntando 1% dessa água doce com os 2% da água doce congelada que fica nas geleiras, nós vamos ter somente 3% de água doce. Então, gente, é muito pouco. Então, nosso planeta Terra é composto por água salgada, certo? Então, gente, uma pequena fração da água da terra, né? Nós utilizamos o quê? Para beber, para cozinhar os nossos alimentos e para a nossa higiene pessoal. E é essa água doce que nós fazemos isso, certo? Então, nós precisamos cuidar desses 3% de água doce para que ela nunca nos falte, porque esse líquido é indispensável para a nossa vida. Além de ser necessário para a manutenção da vida, né? Ela tem outras finalidades. A tia Sandra até mostrou lá as finalidades, né? De irrigar as plantações, de gerar energia elétrica, né? Então, tem várias utilidades a água, né? Então, são várias, além do que das nossas necessidades, né, pessoais. Então, são várias, nós usamos a água em várias maneiras na nossa vida e que nós precisamos preservar, precisamos cuidar dessa água do nosso planeta. Falei também, criança, sobre as propriedades da água. A água, ela tem que ser o que? Inodora, insípida e incolor. O que é a água inodora, né? Ela não tem o que? Água inodora, né? Nós precisamos dessa água, que ela seja inodora, né? Que ela não tenha o que? O sabor quando ela é insípida, que ela não tenha cheiro quando ela é inodora e que ela não tenha cor. Então, e que água é essa que nós precisamos? É uma água potável, uma água limpa, transparente, onde ela não contém micro-organismos, né, para afetar a nossa saúde. Então, nós precisamos dessa água potável, né, onde ela não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor, certo? Nós falamos também que a água é o quê? Um solvente o quê? Universal. E por
que a água é considerada um solvente universal? Porque a maioria das substâncias se dissolvem na água, né? Então, aquelas substâncias que se dissolvem em água, nós chamamos de quê? De materiais o quê? Solúveis. E as que não se misturam em água, nós chamamos de materiais o quê? Insolúveis. Então, não esqueçam, criança, que ela é esse quê? Esse solvente universal. Mas será se todas as substâncias se misturam à água? Não, a tia Sandra mostrou até o exemplo aqui, não foi? Eu falei o quê? Da mistura homogênea e da mistura o quê? Heterogênea. E eu citei como exemplo, eu fiz até um experimento aqui com vocês na aula passada. Peguei o sal, coloquei dentro da água, né? E o que é que aconteceu com esse sal? Esse sal, ele se misturou à água. E eu só pude ver o quê? Que ali dentro só tinha, mexi e ali eu só estava podendo ver o quê? A água em si. Então, o que é uma mistura homogênea? É uma mistura em que, né, aparece o quê? Uma única fase, uma única substância apareceu lá, que foi o quê? A água quando se misturou com o sal, certo? E a mistura heterogênea, com duas ou mais fases, né? Ela se apresenta nessa mistura. Aí eu também fiz o experimento aqui e mostrei para vocês. No caso do óleo com a água, o óleo não se misturou com a água. Então, eu pude perceber, tanto o óleo como a água, elas ficaram separadas. Então, aí é o quê? Uma mistura heterogênea, quando ela aparece de duas ou mais fases, não é isso? Então, criança, espero que vocês tenham lembrado de tudo aquilo que eu falei na aula passada para vocês. Falei também do tratamento da água. Ah, tia Sandra, mas a senhora falou de uma água limpa. Será se a água tivesse totalmente limpa, ela precisaria de tratamento? Não. Então, gente, o que acontece com essa água que nós precisamos tratar? Essa água, ela está suja, não é? Ela está uma água cheia de micro-organismos que vai nos trazer doença. Então, ela tem que passar por um tratamento, por a estação de tratamento até chegar à torneira das nossas casas. Vocês estão vendo essa criança aí? Ela está bebendo uma água que está diretamente vindo aí da torneira, né? Mas o que acontece? Será que essa água realmente ela foi tratada para se tornar uma água potável, limpa e transparente, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse tratamento da água, certo, criança? O que acontece? A água, ela é o quê? Ela é retirada das represas, dos rios, através do quê? De uma bomba. Essa bomba suga essa água e leva essa água para onde? Para a estação de tratamento. Para quê? Para que essa água possa ser o quê? Filtrada, né? Para que ela possa ser limpa, para que tire todas as impurezas dessa água e ela se torne uma água potável, pura para o nosso consumo, né? E depois que é feita toda essa purificação, eles colocam o quê? A cal e o cloro para matar todo o micróbio que contém na água. Depois que eles fazem isso, toda essa filtração, toda essa limpeza da água, ela vai ser levada para aqueles grandes reservatórios, né? E depois, elas vão até as nossas casas através de encanações, de tubulações, de canos, né? Até chegar aí o que está acontecendo aí na torneirinha onde esta criança está, o quê? Consumindo essa água. Mas será se a gente tem essa segurança de que esta água ela está totalmente potável, que a gente possa tomar ela e que ela não vai causar nenhum prejuízo à nossa saúde? Não, né? Por quê? Porque ela passa por um longo processo, ela passa por vários canos e esses canos eles podem o quê? Sujar, podem quebrar e podem o quê? Contaminar essa água. Então, o que é que nós temos que fazer com essa água? Né? Nós temos que ferver ou filtrar para ter essa segurança de que essa água ela está pronta para o nosso consumo. Ok, criança? Então, era isso que eu queria falar hoje para vocês, antes de adentrar nos estados físicos da água. Ok, crianças?
Então, agora vocês vão pegar aí a página 58 de Ciências e nós vamos falar sobre os estados físicos da água. Você sabe o que é o gelo? Vocês sabem? Eu sei que vocês sabem, não é? O gelo é a água no estado sólido, não é isso? Ela estava no estado líquido, não é isso? E eu passei a congelar. Quando eu congelei essa água, ela passou o quê? Do estado líquido para o estado sólido, né? Então, é a água do estado líquido que passou a ser o quê? Sólido. E do que é formada uma nuvem? Uma nuvem, ela é formada, né? De quê? De gotículas de água, né? E quando essas nuvens elas ficam pesadas, que eu posso dizer assim, que elas ficam condensadas, pesadas de tanta água, elas se voltam em forma de quê? De chuva, né? De granizo, não é isso? De neve. Então, isso é uma nuvem, ok? A água pode ser encontrada em 3 estados físicos. No estado que é sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Nós vamos ver a água em cada estado desse, compassadamente, tá, crianças? Primeiro, nós vamos estudar a água no seu estado sólido. O gelo é a água no estado sólido, como a tia Sandra já havia perguntado a vocês lá no início, né? Olha aí essa criança. Essa criança está com a mão cheia de bloquinhos de gelo, né? De bolinhas de gelo. Então, o gelo é a água no estado sólido. Na natureza, nas regiões mais frias da Terra, existem grandes acúmulos naturais de água congelada, que chamamos de quê? São chamados de geleiras, né? É lá que ficam esses acúmulos de água, certo? Todas congeladas, então são chamadas de quê? De geleiras. A neve e as chuvas de granizo também são exemplos de água no estado sólido. A tia Sandra já havia falado, né? Não é isso? Que além da chuva, essa água vem o quê? Através do quê? De granizo e também de neve, não é isso? E elas são encontradas onde? Na natureza. Então, aí são os estados sólidos da água, certo, crianças? Vou falar agora para vocês sobre o estado líquido. Nós vimos o estado sólido, agora vou falar sobre a água no estado líquido. A água que bebemos está no estado líquido, não é? A água dos rios, dos mares também. A tia Sandra trouxe até ali, olha, uma gravura. Olha que tanta água, que coisa linda. Essa água está no estado líquido, certo? Agora vou falar para vocês um pouquinho sobre a água no estado gasoso, ou seja, na forma de vapor, né? Gasoso é quando essa água ela está na forma de vapor. Na natureza, a água sob a ação do calor é transformada em vapor, passando do estado líquido para o estado gasoso, né? Olha aí, a gente pode observar na foto que eu trouxe aí para representar essa água no estado gasoso. O que acontece com essa panela? Tem algo dentro dessa panela, é água. Aí o que aconteceu? Quando essa água estava fervendo, ela o que? Se evaporou. Então, a água passou do estado líquido para o estado gasoso, né? Houve uma evaporação. As águas dos rios, mares e lagos são exemplos desta transformação ao se evaporarem. O que acontece com essa água que ele falou dos rios, mares e lagos? Elas são aquecidas pelo calor do sol, né? E quando elas são aquecidas, metade dessa água, elas sobem em forma de quê? De vapor, não é isso? Então, eles dizem assim, que exemplo dessa água de transformação ao se evaporarem-se, ou seja, essa água vai se evaporar em forma de quê? De vapor de água. Outra mostra visível em nossas casas acontece durante a fervura da água, que a tia Sandra já havia falado, né, da foto que está aí, que esta água está fervendo, e quando ela está fervendo, metade dessa água ela vai subir o quê? Em forma de vapor, certo, crianças?
Agora eu vou falar sobre as mudanças de estado. A água pode passar de um estado físico para outro, crianças? Lógico que sim. Tá aí, ó, comprovando essas mudanças. Vai haver o quê? Mudanças. E o que pode provocar essas mudanças? A variação de temperatura, não é isso? E a passagem da água ou de outra substância de um estado para outro, né? Nós vamos ter aqui por meio de quê? Isso vai acontecer por meio de quê? Da solidificação, da fusão, da vaporização, da evaporação, da ebulição e da condensação. Certo, crianças? Então, vai haver o quê? Essas mudanças, essas transformações de estado físico, de um estado para outro em relação à água, certo? E nós vamos ver cada mudança de estado desse. Primeiramente, nós vamos observar as fotos que está aí ao lado, né? Eu trouxe uma cacheta. Quem é que não tem uma cacheta de gelo em casa? Eu creio que todos que têm uma geladeira têm uma cacheta de gelo, né? Se você pega uma água, né? E coloca pega a água da torneira mesmo e coloca nessa cachetinha e leva ela para onde? Para o congelador. O que vai acontecer? A água que estava o quê? No estado líquido vai passar para o quê? Para o estado gasoso. Ela vai se transformar em gelo. Então, aí vai acontecer o quê? Uma solidificação, crianças, que é a passagem de água ou de outra substância do estado líquido para o estado sólido. Então, aí nós vamos ter o quê? Uma solidificação, ok? Nós agora vamos falar da fusão. Quando que isso acontece? Quando que acontece essa fusão? Né? Também vamos observar a gravura aí ao lado, a foto que está aí ao lado, né? Nós temos o quê? 2 bloquinhos de gelo. E eu coloquei ele lá sobre a minha mesa. O que vai acontecer com esse gelo, né? Ele vai o quê? Ele vai derreter, não é? Esse gelo, ele vai derreter. Então, quando acontecer isso, vai ser o quê? Essa substância vai deixar de que estar no estado sólido e vai passar para que estado? Para o estado líquido. Então, aí nós vamos ter uma fusão, né? Que é a passagem da água ou outra substância do estado sólido para o estado líquido. Então, isso vai acontecer o quê? Uma fusão, certo, crianças? Uma fusão. Agora eu vou falar para vocês sobre a vaporização, certo? Quando que acontece essa vaporização? Quando que essa água ela vai se evaporar, ela vai subir em forma de quê? De vapor. Então, vai acontecer o quê? Uma vaporização. Esta água vai deixar de estar no estado líquido e vai passar para o quê? Para o estado gasoso. Então, vai acontecer uma vaporização. Só porque, criança, lembrando que essa vaporização ela pode ocorrer de 2 formas, tanto na evaporação como numa ebulição, ok, crianças? Vamos observar aí a evaporação. O que vai acontecer? Olha, nós temos 3 fotos aí. Eu quero que vocês olhem aí para esta primeira foto, onde tem umas roupas aí, várias roupas no varal. Vocês estão vendo? O que aconteceu com essas roupas aí do varal? Né? Houve o que? Uma evaporação. A água líquida que estava nessas roupas secou e formou o que? Elas secaram, então houve o que? O estado líquido que passou para o estado gasoso. Ela subiu em forma de vapor. É por isso que essas roupas ficaram secas, né? Elas estavam no estado líquido e passou para o estado gasoso. É o caso de uma poça de água em dias muito quentes, né? Quando cai uma chuva em dias quentes, o que vai acontecer? Aquela poça de água vai ser sugada por quem? Pelo vapor, né? Então, vai acontecer o quê? Uma evaporação. E a ebulição, tia? Também essa mudança do estado líquido para o gasoso. Mas olha, nós vamos observar aí na segunda foto.
eu tenho um recipiente com água fervendo aí no fogão, né? O que está acontecendo? Ela está virando, está borbulhando, né? Está soltando bolinhas. Ali é o quê? O vapor. Essa água estava no estado líquido e passou para o estado gasoso. Então, vaporização, evaporação e ebulição é a passagem da água ou de outra substância do estado líquido para o estado gasoso. Ficou compreendido, crianças? Muito bem. Eu agora vou falar sobre a condensação, né? Primeiro eu vou ler aqui o que é a condensação para vocês. É a passagem da água ou de outra substância do estado gasoso para o líquido. Aí eu tenho como exemplo aqui a foto aqui ao lado. A chuva. O que aconteceu, né? A água do rio, né? Dos mares e oceanos, ela subiu em forma de vapor, condensou essas nuvens, ou seja, as nuvens ficaram pesadas, não suportaram tanta água e ela voltou, né? Em forma de quê? De líquido. Então, é o que? A substância do estado gasoso para o líquido, nós chamamos de quê? De condensação. Houve uma condensação, né? Quando essa substância deixa de estar no estado gasoso e passa para o estado líquido. Então, nós temos uma condensação. Então, criança, espero que vocês tenham compreendido direitinho, tá? Agora eu vou falar sobre os materiais. Os materiais se transformam. E como, gente, com o passar do tempo, eles mudam de cor, de tamanho, né? Então, gente, vai acontecer o quê? Várias transformações. Deixa a tia Sandra ler aqui o que eu trouxe para vocês. Você já percebeu que com o passar do tempo muitas coisas se transformam ao nosso redor? Como a tia Sandra já havia falado. E como há essa transformação, né? Até nós mesmos, seres humanos, nós nos mudamos com o passar do tempo, né? Pois é. Então, nós temos aqui, as transformações podem acontecer de forma reversível ou de forma irreversível. E o que vem a ser uma forma reversível? É aquela que o material volta a ser exatamente como era o seu estado original, né? Aí eu trouxe aqui como exemplo aqui, gente, aqui ao lado, cubos de gelo derretendo, né? Nós sabemos que a água estava no estado líquido e ela aí agora está no estado sólido, mas ela não vai deixar de ser água. Mesmo deixando de estar no estado líquido, passando para o sólido, ela vai permanecer sendo a água, não é isso? Então, ela é o quê? Um material que volta exatamente ao seu estado original. Era água e passou a ser água, certo, criança? Irreversível é aquela em que o material não pode voltar a seu estado original. Eu trouxe como exemplo aí, crianças, né? Pipoca de milho. Quando eu aqueço uma panela, né? E coloco milho, o milho não vai virar pipoca, ele não vai voltar mais a ser milho. Então, isso é uma forma irreversível. Outro exemplo, nós temos aí, quando eu exponho um prego, né? Ele é bem limpinho, eu exponho esse prego à chuva e o sol. O que vai acontecer com esse prego? Ele vai enferrujar, ele não vai voltar à forma que ele era antes. Então, ele é o que? Um material irreversível. A mesma coisa acontece com o papel. Se eu queimar o papel, ele não vai voltar a ser papel, né? Então, aí também é um material que irreversível. Ok, crianças? Ficou claro que é um material reversível e irreversível? Espero que sim. A tia Sandra trouxe um gráficozinho para vocês lembrar aquelas mudanças, tá? De estado da água. Olha que gráfico interessante. Vamos recordar aí. Onde está essa torneirinha aí? Ela não está eliminando água no estado líquido? Muito bem. E se ela estava no estado líquido e passou para o estado sólido, está mostrando até lá os bloquinhos de gelo. Houve o que aí? Houve uma solidificação, né?
E se ela estava em forma de gelo, né? No estado sólido e passou para o estado líquido, houve o quê? Houve o quê? Uma fusão, não é isso? Houve uma fusão. Aí, se a água está no estado líquido e ela vai para o estado de vapor, né? Então, ela vai acontecer o quê? A vaporização, que ela se dá de duas formas, vocês lembram? Através de quê? Da evaporação e da ebulição, que não vão deixar de estar no estado, elas vão também estar no estado líquido e passar para o estado gasoso, ok? E se essa água, ela está em forma de quê? As nuvens estão ali, ó, condensadas, né? E ela vai voltar para o estado quê? Líquido. Vai haver o quê? Ela estava no estado gasoso e passou para o estado líquido. Vai haver uma liquefação ou uma condensação. Então, gente, eu só mostrei esse gráfico aí, tá? Para que vocês possam compreender essas mudanças de estados físicos da água, ok? Agora vou falar um pouquinho sobre o ciclo da água, que até a tia Valéria já mostrou na sala para vocês, né? Então, vou falar um pouquinho como que acontece esse ciclo da água, passo a passo. Primeiramente, o que acontece? O calor do sol aquece a superfície terrestre e, com o auxílio do vento, faz evaporar uma parte da água da terra, dos rios, dos mares, lagos e oceanos. Vocês podem observar através das gravuras ali. Ó, tá até numerado, número 1 tem ali, oceanos, lagos e rios. O que vai acontecer? A luz do sol vai fazer com que parte dessa água, ela se evapore. Então, vai acontecer o quê? Uma evaporação. A água saiu do estado líquido e passou para o estado gasoso, não é isso? Então, vai acontecer o quê? Uma evaporação, né? Aí, nós temos aí, o vapor da água se acumula no ar, que é o segundo passo. O ar se eleva e resfria. E o vapor se condensa, né? Vai se condensar aonde? Lá nas nuvens. O que vai acontecer com essas nuvens? Elas vão ficar condensadas, pesadas, não vão suportar tanto calor, não é isso? Tanta água. Aí o que vai acontecer? O ar se eleva e resfria e o vapor se condensa, transformando em gotículas que se formam as nuvens, né? Olha lá, as nuvens bem pesadinhas, condensadas, né? Cheia de água. Aí o que vai acontecer com essas gotículas? Que formam o que? As nuvens. Aí o que vai acontecer? A água das nuvens cai na forma de quê? De chuva, de neve ou de granizo, né? Tá lá, ó. Lá no 3 mostrando neve e gelo, tá vendo lá? Em forma de granizo, né? Aí o terceiro passo do ciclo. Uma parte dessa água cai e penetra no solo e forma os lençóis de água subterrâneo. Olha lá, ó, que fica lá embaixo do subsolo, os lençóis subterrâneos, não é isso? Outra parte vai para onde? Para os rios, mares e lagos, né? E o calor do sol e o vento volta a evaporar, começando tudo de novo. Ou seja, o ciclo da água, ele vai sempre se renovando, vai acontecendo tudo novamente, não é isso? Então, isso é o quê? É o ciclo da água na natureza. Esse movimento onde há essa evaporação, depois a condensação e essa água vai voltando novamente, né, para os lençóis de água subterrâneo. Então, isso vai o quê? Vai voltando novamente, esse ciclo de água, não é isso? Mas, gente, nós não podemos, né? Nós não podemos esperar isso acontecer. Nós temos que cuidar da água que nos resta, como preservando, não desperdiçando essa água, né? Quando você for tomar banho, fechar a torneira ao passar o sabonete, né? Às vezes, quando vamos lavar os pratos, desperdiçamos tanta água, quando vamos limpar a nossa casa. Então, gente, para que esse líquido precioso
não falte, né, algum dia, porque nós só temos 3% de água doce, então nós temos que cuidar dessa água para que ela nunca deixe de faltar na nossa vida, certo, crianças? Então, isso é o que é responsabilidade nossa, cuidar dessa água para que nós tenhamos ela em abundância. Ok, crianças? Espero que vocês tenham compreendido. Então, eu só tenho a dizer obrigado pela atenção de todos vocês e que tenham memorizado, que tenha ficado algo sobre o que a tia falou aqui sobre a água, sobre esse líquido tão precioso. Agora, para que vocês compreendam melhor, eu quero que vocês releiam as páginas 58, 60, 61, 62, 64 e 65 aí no seu livro, que faz parte desse conteúdo que eu repassei hoje para vocês. E que vocês também exercitem, façam aí os exercícios das páginas 63, 66 e 67, certo? Para que não fique nenhuma dúvida sobre esse conteúdo. No decorrer das aulas, eu juntamente com a tia Valéria, nós iremos corrigir e tirar as dúvidas de vocês. Então, beijos e até mais.